Olá, amigo e irmão do canal Fogo Monergístico, seja bem-vindo. Curta, comente e se inscreva. E vamos para mais uma leitura. O peregrino cristão, ou a vida do verdadeiro cristão, uma viagem para o céu. Um sermão de Jonathan Edwards. E confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. As pessoas que dizem tais coisas mostram que eles estão procurando um país próprio. Hebreus capítulo 11, versículos 13 e 14. O apóstolo está estabelecendo aqui as excelências da graça na fé, pelos efeitos gloriosos e resultado feliz disto nos santos do Antigo Testamento. Ele havia falado na parte anterior do capítulo particularmente de Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara, Isaque e Jacó. Tendo enumerado essas instâncias, ele toma conhecimento de que todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Nestas palavras, o apóstolo parece ter um respeito mais particular a Abraão e Sara e a seus parentes que vieram com eles de Harã e de Ur dos Caldeus, como aparece no versículo 15, onde o apóstolo diz: "E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar." Duas coisas podem ser observadas aqui. A primeira, que estes santos confessaram de si mesmos que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Assim, temos um relato particular a respeito de Abraão. "Estrangeiro e peregrino sou entre vós", como está escrito em Gênesis, capítulo 23, versículo 4. E isso parece ter sido o sentimento geral dos patriarcas, pelo que Jacó diz a Faraó. "E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações." Gênesis capítulo 47, versículo 9. "Porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais." Está escrito em Salmos 39, verso 12. Segundo, a inferência que o apóstolo tira daqui, que eles procuravam outro país como sua casa. Porque os que dizem isto claramente mostram que buscam uma pátria. Hebreus capítulo 11, versículo 14. Confessando que eram estrangeiros, eles claramente declararam que este não é o seu país, que este não é o lugar onde eles estão em casa. E ao confessarem ser peregrinos, declararam claramente que esta não é a sua morada definitiva, mas que eles pertencem a algum outro país, que eles procuravam e para o qual estavam viajando. Seção 1. Que esta vida seja assim gasta, como sendo apenas uma jornada ou peregrinação em direção ao céu. Aqui eu observo, primeiro, que não devemos descansar neste mundo e em seus prazeres, mas devemos desejar o céu. Devemos buscar primeiro o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Devemos, acima de todas as coisas, desejar uma felicidade celestial, estar com Deus e habitar com Jesus Cristo. Embora rodeado de prazeres exteriores e estabelecidos em famílias com amigos desejáveis e relacionamentos, embora tenhamos companheiros cuja amizade é agradável e as crianças em quem vemos muitas qualidades promissoras, embora vivemos com bons vizinhos e sejamos geralmente amados onde conhecidos, ainda assim,
Não devemos ter o nosso descanso nessas coisas como nossa porção. Devemos estar tão longe de descansar nessas coisas, a ponto de desejar deixar todas elas no tempo devido de Deus. Devemos possuir, gozar e usá-los sem nenhum outro fim, mas estarmos prontos para deixá-los sempre que somos chamados para isso e para trocá-los de bom grado e alegremente pelo céu. Um viajante não tem o hábito de descansar com o que ele encontra na estrada, ainda que seja confortável e agradável. Se ele passa por lugares agradáveis, prados floridos ou bosques sombrios, ele não tem a sua satisfação nessas coisas, mas apenas tem uma visão transitória delas enquanto ele segue sozinho. Ele não está seduzido pelas aparências finas a ponto de adiar a ideia de prosseguir. Não, mas o fim de sua viagem está em sua mente. Se ele se encontra com acomodações confortáveis em um hotel, ele não entretém pensamentos de se estabelecer ali. Ele considera que estas coisas não são suas, mas que ele é um estranho ali, e quando ele tiver revigorado a si mesmo ou permanecido por uma noite, ele seguirá adiante. E é agradável para ele pensar que um tanto do caminho já ficou para trás. Semelhantemente, devemos desejar o céu mais do que os confortos e prazeres desta vida. O apóstolo menciona isso como uma consideração encorajadora, confortável para os cristãos, e eles se aproximam de sua felicidade. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Nossos corações devem estar desprendidos destas coisas como de um homem em uma viagem. Que possamos tão alegremente partir delas, sempre que Deus chamar. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 29 a 31. Estas coisas são apenas emprestadas a nós por um pouco de tempo, para servirem por um momento, mas devemos colocar nossos corações no céu, como nossa herança para sempre. 2. Devemos buscar o céu viajando no caminho que leva até lá. Este é o caminho da santidade. Devemos escolher e desejar viajar para lá dessa forma e não de outra, e nos separar de todos os apetites carnais que, como pesos, tenderão a nos atrapalhar. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Não importando quão prazerosas as gratificações de qualquer apetite possam ser, temos de colocá-lo de lado, se for um obstáculo ou uma pedra de tropeço no caminho para o céu. Devemos viajar no caminho da obediência a todos os mandamentos de Deus, até mesmo do difícil, como também do fácil, renunciando a todas as nossas inclinações e interesses pecaminosos. O caminho para o céu é ascendente. Devemos nos contentar em viajar montanha acima, ainda que seja difícil e cansativo, e contrário ao viés natural de nossa carne. Devemos seguir Cristo. O caminho que ele viajou era o caminho certo para o céu. Nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo em mansidão e humildade, de coração, em obediência e amor, diligência para fazer o bem e paciência sob as aflições. O caminho para o céu é uma vida celestial, uma imitação daqueles que estão no céu, em suas santas alegrias, amando, adorando, servindo e louvando a Deus e ao Cordeiro.
Mesmo que pudéssemos ir para o céu com a satisfação de nossos desejos, devemos preferir um caminho de santidade e conformidade às regras espirituais de abnegação do Evangelho. Terceiro, devemos viajar neste caminho de maneira laboriosa. As viagens longas são percorridas com trabalho e fadiga, especialmente se por meio de um deserto. Pessoas em tal caso esperam nada além de sofrer dificuldades e cansaço. Assim, devemos viajar neste caminho de santidade, remindo o nosso tempo e força para superar as dificuldades e os obstáculos que estão no caminho. A terra que devemos atravessar é um deserto. Há muitas montanhas, pedras e lugares ásperos que devemos passar por cima e, portanto, há uma necessidade de que devemos despender a nossa força. 4. Nossas vidas inteiras deveriam ser gastas em viajar nessa estrada. Devemos começar cedo. Isso deve ser a primeira preocupação quando as pessoas se tornam capazes de agir. Quando estabelecido pela primeira vez no mundo, eles deveriam começar esta jornada. E nós devemos viajar com diligência. Este deve ser o trabalho de cada dia. Nós deveríamos com frequência pensar no final de nossa jornada e fazer disso nosso trabalho diário. Viajar no caminho que conduz a esse fim. Aquele que está em uma jornada está frequentemente pensando no lugar destinado, e é o seu cuidado diário e interesse prosseguir bem e aproveitar o seu tempo para ficar mais perto do fim de sua jornada. Assim deve o céu estar continuamente em nossos pensamentos, e a entrada imediata ou passagem para ele, ou seja, a morte, deve estar presente conosco. Devemos perseverar nesse caminho enquanto vivemos. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Embora a estrada seja difícil e trabalhosa, é preciso aguentar com paciência e permanecer contente ao suportar dificuldades. Apesar da viagem ser longa, ainda assim não podemos parar de repente, mas suportar até que cheguemos ao lugar que buscamos. Também não devemos desanimar com o cumprimento e as dificuldades do caminho, como os filhos de Israel fizeram, desejando voltar para trás. Todo nosso pensamento e objetivo devem seguir avante até chegarmos. 5. Devemos estar crescendo continuamente em santidade e, nesse aspecto, chegando cada vez mais perto do céu. Devemos estar nos esforçando para chegarmos mais perto para o céu, sendo mais celestiais, nos tornando mais e mais como os habitantes do céu em relação à santidade e conformidade com Deus e o conhecimento de Deus e de Cristo em uma visão clara da glória de Deus, da beleza de Cristo e da excelência das coisas divinas, nos leva a chegarmos mais perto da visão beatífica. Devemos trabalhar para estar crescendo continuamente no amor divino, que esta possa ser uma chama crescente em nossos corações, até que eles sejam consumidos totalmente nesta chama, em obediência e em uma vida celestial, para que possamos fazer a vontade de Deus na terra como os anjos fazem no céu, em conforto e alegria espiritual, em comunhão sensível com Deus e Jesus Cristo. Nosso caminho deve ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Devemos ter fome e sede de justiça, por crescimento da justiça. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, ao leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. A perfeição dos céus deve ser a nossa marca. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. 6. Todas as preocupações da vida
devem ser inteiramente subordinadas a esta. Quando um homem está em uma jornada, todos os passos que ele toma são subordinados ao objetivo de chegar ao fim de sua jornada. E se ele traz dinheiro ou provisões consigo, é para supri-lo em sua jornada. Então devemos subordinar totalmente todos os outros interesses e todos os nossos prazeres temporais, por causa de estarmos viajando para o céu. Quando qualquer coisa que temos torna-se uma obstrução e um obstáculo para nós, devemos abandoná-la imediatamente. O uso de nossos prazeres mundanos e posses devem ser com tal visão e de tal maneira a nos fazer avançar em nosso caminho para o céu. Assim, devemos comer e beber e vestir-nos, e melhorar a conversa e divertimento com os amigos. E em tudo quanto pretendermos, qualquer projeto em que estivermos envolvidos, devemos perguntar a nós mesmos se este projeto ou plano nos fará avançar no nosso caminho para o céu. E se não, devemos abandonar este nosso plano.